1 Reis, capítulo de número 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Diga glória a Deus. A palavra do Senhor vem falando de um homem que, usado por Deus, trouxe restauração para uma nação. Um homem que tinha tanta intimidade com Deus, um homem tão usado por Deus a ponto de fazer uma oração de aproximadamente menos de 1 minuto e fogo descer do céu. Um homem que tinha autoridade, que profetizava e dizia: não vai chover, e não chovia. Um homem que começava a orar por chuva, e mesmo com uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele já mandava dizer para as pessoas: corram, porque senão a chuva vai molhar vocês no caminho. Um homem que tinha uma fé admirável. O que leva um homem com tamanha fé, que até alguns momentos antes matou à espada 450 homens, profetas do diabo, profetas de Baal. O que leva um homem valente, intrépido, cheio de ousadia, cheio de autoridade do Espírito Santo, a pedir a própria morte? O que leva um homem de Deus a ficar desanimado da vida? Buscando essa resposta em Deus, a gente chega a uma conclusão. O Espírito Santo revela. Sabe por quê, irmãos? Porque nós nos cansamos. Não importa o seu nível de fé, não importa o seu nível de santidade, você é ser humano. Você tem sentimento, você tem coração. E nós precisamos tomar cuidado com o cansaço. Nós precisamos tomar cuidado com o desânimo. Sabe por quê? Porque não é que nós ficamos cansados de Deus. Você não se cansa de Deus. Você não se cansa do amor de Deus. Você não se cansa da palavra de Deus. Mas sabe por que que Elias ficou cansado? Elias se cansou das lutas. É uma luta atrás da outra. É uma perseguição atrás da outra. É ingratidão, é solidão. Houve um momento que Elias se sentiu tão sozinho, que até na oração, quando ele falava com Deus, ele disse: Deus, só eu fiquei dos teus profetas. Deus falou: não, tem outros. Mas naquele momento, ele se sentia sozinho. A pior coisa que tem é quando nós estamos no meio de muitas pessoas e ainda assim nos sentimos sozinhos. Sabe por quê? Porque não é para todas as pessoas que você pode se abrir.
Não é para todas as pessoas que você pode contar os seus problemas. Tem pessoas que você vai contar os seus problemas, essas pessoas vão apontar o dedo para você e vão dizer que você não tem fé. Vão dizer que você não é de Deus. Tem pessoas que, se você contar algo que aconteceu na sua vida, vão te acusar, vão te julgar. Nem todos têm estrutura para ouvir os seus problemas. A dor da injustiça, a dor da ingratidão, a rejeição, são coisas que vai desgastando, que aos poucos essas coisas vão desgastando a nossa vida espiritual, o nosso coração. Olha para Jesus. Jesus ficou chateado, ficou triste. Jesus precisou orar no Monte Getsêmani e pedir para que Deus viesse tirar o cálice dele, porque ele estava angustiado até a morte. Todas as vezes a Bíblia fala que Jesus subiu o monte sozinho, mas dessa vez ele chama os outros 11 discípulos, e dos 11 ele seleciona 3. Pedro, Tiago e João. Mas nem esses 3 puderam guardar com Jesus até o fim. O cansaço faz com que a gente fique tentando encerrar um ciclo que ainda não se encerrou. O cansaço faz a gente pensar que é o fim. Ou você nunca sentiu vontade de sumir para algum lugar? Você nunca sentiu vontade de desistir de um trabalho, desistir de um propósito, desistir de um chamado, desistir de um relacionamento, desistir de um projeto? Somos seres humanos. Só que eu quero que você preste atenção, porque hoje o Espírito Santo vai te dar 3 dicas. Quantas dicas? Para você vencer todo desânimo, todo cansaço na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui na palavra de Deus, aqui a palavra vem dizendo que Deus, Ele entende que você se cansa. Deus, Ele entende que você é ser humano. Tem pessoas aqui nessa noite que têm se cobrado tanto diante de Deus, porque o bem que você quer fazer não faz, e o que você não quer você acaba fazendo. Você se cansa de viver a mesma coisa sempre, a mesma rotina: levantar cedo, trabalhar e pagar as contas, levantar cedo, trabalhar e pagar as contas. Às vezes, até na sua oração, você está cansado, que quando vai orar, é a mesma palavra. É a mesma oração, todo dia. E você tem buscado tanto no Senhor um renovo. E há pessoas aqui que estão sentindo aquela sensação de que estão morrendo aos poucos. Mas quando Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, Ele não está dizendo assim: olha, você que trabalhou o dia inteiro carregando peso e se cansou de tanto se esforçar, vem aqui que eu vou te aliviar. Não é só para essas pessoas tão somente, não. Jesus estava falando de maneira emocional, espiritual. Você talvez tenha sido coluna dentro da sua casa e tudo acaba ficando só para você lá dentro. Se você não orar, ninguém ora. Se você não buscar, ninguém busca. Se você não fizer, ninguém faz. Se você não correr atrás, ninguém corre por você. Talvez você está cansado disso. Talvez você está no limite das suas forças. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim, porque eu posso te ajudar. Jesus está dizendo: eu tenho o que você precisa. Eu posso te aliviar. Eu posso trazer renovo para você, se você acreditar. Mas bispo, o que eu preciso fazer? Se Jesus tem o que eu preciso, e eu quero que Jesus tenha, como alcançar, como tomar posse disso? A primeira coisa que nós precisamos entender é que a sua situação emocional, a sua situação espiritual não pode te limitar de se alimentar da palavra de Deus. Você pode estar cansado do jeito que for, não pare de buscar. Você pode estar cansado do jeito que for, não pare de orar. A Bíblia diz que o anjo foi lá. A palavra anjo, no original, significa mensageiro. Deus sempre vai mandar um mensageiro, seja o pastor da igreja, seja um anjo do céu. Mas Deus sempre vai usar um anjo para levar a palavra para você. Aqui
A Bíblia fala que esse anjo levou para Elias uma água e um pão. Que água é essa? Quem foi que disse que se beberdes da água que eu vos dou, jamais terá sede? Não foi Jesus? A Bíblia está dizendo que Jesus pode tirar a sua necessidade de água, de sede da alma espiritual. A Bíblia fala que essa sede significa vontade de buscar a Deus. O salmista disse: assim como a corça anseia por água, assim tenho sede de ti. A Bíblia está sendo clara em dizer para você que quando você está no limite das suas forças, o Senhor sempre vai oferecer para você uma água que pode te saciar. Do Senhor fluem rios de água viva. Tem um hino que fala: quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Quem conhece? Nós temos que desejar as águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Quando o anjo oferece para Elias um pão, Jesus disse: eu sou o pão vivo que veio do céu. Tudo aponta para uma pessoa. Tudo. Você pode correr para tantos lugares. Você pode conversar com tantas pessoas, mas você só vai conseguir vencer o desânimo, o cansaço, se você recorrer a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Somente Ele pode te saciar, somente Ele pode renovar suas forças. Só que o que acontece? Quando nós estamos cansados, a primeira coisa que a gente quer fazer é ficar sozinho, não quer buscar lugar nenhum, não quer ir em lugar nenhum, não quer ir para a igreja, quer se isolar do culto, não quer mais frequentar a igreja. A pessoa fala: não vou mais para a igreja, não vou mais buscar Deus, por quê? Porque eu estou cansado, estou desanimado. É aí que deveria ir. Sabe por quê que isso acontece? Elias é prova disso. Antes dele pedir a morte, ele deixou Geazi em casa, e a Bíblia no verso 4 diz que ele foi sozinho para o deserto. Estratégia de Satanás. O diabo trabalha de 3 níveis: opressão, obsessão e possessão. A opressão é na mente, pensamentos, ataques. E quando ele vê que algo mexeu com a pessoa, de vários pensamentos que ele lança o dia inteiro, algo deixou a pessoa debilitada, então ele insiste naquilo. E essa insistência repetitiva do diabo é chamada de obsessão. Aí ele fica o dia inteiro, a pessoa só pensa naquilo. Só pensa talvez num suicídio, só pensa numa separação, só pensa em cortar o próprio pulso, só pensa em pedir demissão do trabalho, só pensa em sair da igreja. Obsessão. Ele insiste. E se a pessoa dá vazão para esse tipo de ataque espiritual, aí entra o terceiro nível. A possessão. Ele entra na vida da pessoa. Quantas são as pessoas que dizem: eu não sei aonde eu estava com a cabeça quando eu fiz aquilo. Eu fiz, mas só fui pensar depois que fiz. Por quê? Porque já não era a pessoa em si. Ela já estava possuída por uma força maligna que a levou a fazer aquilo. Então o diabo, ele trabalha dessa forma, na opressão, fazer a pessoa ficar desesperada, se sentir presa, se sentir sozinha. E vai cansando, a pessoa cansa. De todo dia ter que lutar contra aquele pensamento, todo dia ter que lutar contra a sua própria carne, todo dia ter que lutar com as suas próprias forças. Elias se isolou, deixou Geazi, se foi.
o seu moço, a Bíblia eu não me recordo se era Geazi, mas o seu moço, seu auxiliar, vou deixar assim. E quando ele chega no deserto, ele pede a morte. Ele pede para que Deus tire a vida dele. E aí ele começa a se comparar com os outros. Não sou melhor do que quem? Quem que ele diz aqui? Meus pais. Lá no livro de Salmos, de número 73, a palavra fala de um homem chamado Asaf, que era ministro de Deus. Ele fala: quase me resvalar os pés, porque eu invejava a prosperidade dos ímpios. Porque para eles, parece que não há dor. Eles aprontam, faz tudo errado e vivem felizes. E eu estava quase tendo por certo de que fazer a coisa errada que era o caminho da felicidade. Só que ele voltou a tempo. Ele diz nesse salmo que ele se arrependeu a tempo. E quase ele caiu. Sabe por quê? Porque tem gente que fica olhando para a vida dos outros e se comparando. Tem gente que compara tudo. Ah, mas por que fulano é feliz e eu não sou? Por que ele tem um bom trabalho e eu não tenho? E aí começa sempre a se depreciar. Começa sempre a se colocar lá embaixo e vai criando complexos dentro do seu coração a ponto de achar que não tem valor, que ninguém liga, que ninguém se preocupa, que ninguém ama. Quantas são as pessoas que estão dentro da igreja com um complexo que pensa: o apóstolo não gosta de mim, a bispa não me ama, o obreiro não me cumprimenta porque não vai com a minha cara. Lá naquela igreja ninguém gosta de mim, eu me sinto tão sozinho lá dentro. E nem é isso. Mas por quê? Porque a pessoa cria complexos dentro do coração. Começa a comparar o tratamento que tem com o tratamento de alguém. Não, você precisa entender que você não tem que ser igual a ninguém. Você é único, você é a exclusividade de Deus. Deus fez você de uma maneira diferente, não tem ninguém igual a você. Se fosse assim, a sua digital seria igual de outras pessoas. Mas hoje nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo e nenhuma digital é igual de ninguém. Porque você é exclusivo. Deus não errou quando fez você. Deus, ele se importa contigo. Deus, ele te ama. Ele é o maior interessado em que você se renove, que você tenha força. A Bíblia diz que o anjo foi 2 vezes falar com ele. Quantas vezes Deus tem lutado com você? Quantas vezes Deus tem se esforçado em te levantar? Quantas vezes você já parou, aí Deus não deixou você ficar prostrado, sempre levantou alguém para chegar em você e falar: se levanta, eu estou com você. Quantas vezes isso é prova de que Deus se importa com a tua vida? Elias chegou no limite. A Bíblia fala também de alguns discípulos de Jesus que ficaram desanimados. Um discípulo que até matava por causa de Jesus, chamado Pedro, ficou desanimado diante de uma decepção. Depois que Jesus é morto, crucificado, a Bíblia fala que Pedro desanimou da obra. E ele disse: vou voltar a pescar. Tiago e João viram para ele e falam: Pedro, nós vamos contigo. Volta todo mundo para a vida que tinha lá atrás. Tentaram pescar, não pegaram nada. E quem é que aparece na praia de novo? Fala para alguém aí, fala: Deus não vai deixar você voltar. Fala para alguém aí. Amém? Você que estava pensando que estava chegando no final, que já tinha parado, Deus está dizendo: você não vai voltar para o mundo, você não vai voltar atrás. A Bíblia diz, apóstolo, que quando eles voltam para a praia, Jesus já estava esperando por eles. E tinha um alimento lá naquela praia. Da diferença da primeira vez, agora o peixe já estava assado. A Bíblia diz que na primeira vez as redes se rompiam, se rasgavam de tanto peixe. Já na segunda, nenhum peixe se perdeu. O que eu estou entendendo com isso? Deus está falando para você hoje. Eu estou entregando para você uma graça salvadora. E você não vai se perder nessa graça. Já está tudo pronto para você, já está tudo preparado.
Já está tudo feito para a tua vida. É graça. Não é por seu merecimento, não é porque você merece, não é porque Ele te ama mesmo. Quantas vezes a gente já se perguntou, o que Deus viu em mim? O que Deus enxerga em mim? Eu fico emocionado, porque a gente é tão pequeno, tão pequeno. E mesmo a gente sendo tão pecador, Deus se importa tanto conosco. Por que Deus se importa tanto com a gente, bispo? Você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Tenho certeza que você não sabe. Mas Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Se isso não é se importar com você, o que seria? A Bíblia fala que se Ele cuida dos pássaros e não deixa faltar nada, imagina com você. Jesus não morreu por natureza, por passarinho, por mar, por praia, por rios. Jesus morreu pela sua vida. Você vale muito, você é importante para Deus. Então não importa como você está cansado, desanimado, o segredo para você vencer é se alimentar. Não deixa de buscar, não. Se você está sem forças, faz igual a Ana, só chora. Tem momento que a gente não consegue falar, mas a nossa lágrima, ela é uma oração. Você conhece o som de uma lágrima? Você consegue ouvir uma oração, uma palavra através de uma lágrima? Não. Mas cada lágrima, a Bíblia fala que o Senhor se importa tanto que um anjo recolhe com outro e apresenta diante do trono de Deus, e toda lágrima tem resposta. Então, se você não consegue orar, chora. Mas não desista da sua vida, não. Não é o final. Você tem muita coisa para viver. Mas assim diz o Senhor, foca no que é novo, no que Ele vai trazer para você, e não no que passou, no que você perdeu, no que ficou para trás. Do lugar de onde Deus tirou você, você não vai voltar. Deus tem coisas novas para a tua vida. Diga glória a Deus. Agora eu quero que você, para mim terminar aqui, essa palavra aqui que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar com vocês lá no livro de Isaías 40. O segundo conselho que eu quero passar para vocês, eu não vou nem pedir para vocês abrirem na Bíblia para não demorar, mas eu vou citar. Lá em 1 Pedro 5, a palavra do Senhor fala que nós devemos lançar no Senhor as nossas ansiedades. E Ele vai nos livrar delas. Você sabe o que é ansiedade? É sofrer por antecedência. Nem aconteceu, a gente já está desesperado. Chorando, sofrendo, como se já tivesse acontecido. E ansiedade, para quem não sabe, é uma espécie de fé. Só que não é uma fé positiva, é uma fé negativa. Porque a pessoa sofre, ou seja, ela tem certeza da coisa ruim, do mal que está por vir. Então ela já sofre porque ela tem uma certeza que aquele mal vai acontecer. Por isso que a ansiedade, ela é o oposto da fé. Não andeis ansiosos, mas lance sobre ele as vossas ansiedades. Ou seja, aplique a sua fé em Deus, confie em Deus. E aqui no livro de Isaías, vocês acharam aí, quem encontrou, diga amém. Isaías 40, nós vamos ler aqui o versículo de número 31. Diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que você entende por esperar no Senhor? Significa que tem coisas que não vai ser a pessoa que vai fazer por você. Muitas das vezes a gente fica esperando no amigo, no colega, no conhecido. A gente espera pelo parente.
A gente espera por uma pessoa que algo aconteça. Na verdade, nós temos que esperar que Deus vai fazer. Não importa se vai ser através de alguém, se vai ser de uma forma, se Deus vai usar um instrumento, não importa por onde. Só temos que ter a certeza de que Deus vai fazer. Esperar, existe várias maneiras de esperar. Tem pessoas que esperam ansiosas. Eu não sei se na sua casa você já teve a experiência de esperar alguém se aprontar e você está com um horário para chegar em tal lugar, aí a pessoa ainda está lá se arrumando ou se olhando no espelho, aí você fala, vamos logo, a pessoa, peraí, já vai, aí você já começa a esperar naquela ansiedade, vamos logo, meu Deus do céu, vamos chegar atrasado, aquele desespero, aí a pessoa já começa a ficar nervosa com você, então vai sozinho, não, estou te esperando, aí começa aquela agonia. Isso nunca aconteceu com vocês não, né? Aleluia. Irmãos, isso é natural, acontece. Então, muitas das vezes a gente pode esperar preocupado, esperar, né, com desespero, esperar com uma certa ansiedade, né, esperar irritado ou esperar tranquilo. Existem várias maneiras de se esperar. Mas aquela esperança que é eficaz é quando você descansa. É essa esperança que traz resposta na nossa vida. É quando você confia tanto que vai dar certo, que Deus vai trazer solução, que isso não vai roubar mais o seu sono, não vai tirar mais seu apetite, isso não vai desesperar o seu coração. Tem pessoas, irmãos, que têm andado tão desesperadas que isso está causando problemas de saúde, gastrite nervosa, dores de cabeça, insônia. A pessoa está sofrendo, úlceras são motivadas pelo emocional. Tem pessoas que não podem escutar um telefone tocando que já pensa que é notícia ruim. Já acha que algo ruim vai acontecer. Por quê? Porque não consegue descansar. A certeza em Deus, ela precisa ser tão grande a ponto de você, independente da notícia que chegar, do que acontecer, você falar assim, ó, Deus está no controle, já deu tudo certo. É isso que nós precisamos. Veja que Elias comeu e bebeu, mas voltou a dormir. Não basta você se alimentar uma vez só no mês, uma vez só na igreja. Tem pessoas que pensam assim, eu vou na igreja só na Santa Ceia, porque estou cumprindo o meu papel de crente. Não, nós temos que ter o hábito de alimentar todo dia. Quem você almoça todo dia? E janta? Quem toma café da manhã todo dia? Vocês não tomam café não? Chimarrão. Vocês tomam chimarrão? Todo dia nós temos o hábito de se alimentar. Aqui a Bíblia fala de água, porque o ser humano não consegue ficar mais do que 3 dias sem beber água. Quem bebe água aqui todo dia? Deixa eu ver. Tem que beber 2 litros de água por dia, viu? O que Deus está dizendo? Você tem que ter o hábito diário de se alimentar da palavra de Deus. Senão você vai ficar desanimado. Quem entendeu essa palavra?